Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Esta mensagem é comum para os que dizem, para os que confessam que a volta de Jesus já aconteceu, que já aconteceu a parousia, que o dia do Senhor, dito em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, já aconteceu, e aquele dia do Senhor não era domingo, aquele dia do Senhor era o juízo de Deus. Então tem mais essa passagem em Mateus 16, do versículo 24 ao 28, também é comum, nós que acreditamos que Jesus já voltou, é comum a gente sempre estar lendo esses versículos. Então eu te convido a ler e fazer procurar um entendimento, não confiando no que eu estou falando, não confiando, mas sim acreditando, crendo no que está escrito. Aí no final dessa mensagem, desse vídeo, não sei quanto tempo vai durar, acredito que vai ser curto, então no final você tire suas conclusões. Só que eu vou te pedir assim, sabe, para você ser uma pessoa inteligente, você que é crítico, você que gosta de entrar nos comentários e destilar o seu veneno, assista ele do começo ao fim. Depois você vai na sua Bíblia e vê se bate com o que nós vamos estar falando aqui. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. E eu já agradeço os novos inscritos, agradeço aqueles que têm postado comentários, têm postado dúvidas e, na medida do possível, eu estou tentando passar o meu entendimento. Amém? Mateus, livro histórico de Mateus, que a religião chama de evangelho, pode ser boas novas para os judeus. Mas em Mateus, Marcos, Lucas e João, não tem nada para o povo gentil. Ali Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei e ele veio para os perdidos da casa de Israel. Amém? Então Jesus disse a quem? A toda a humanidade. Jesus disse isso ao povo gentil daqueles dias? Não. Então Jesus disse aos seus discípulos. Jesus estava confabulando, Jesus estava falando, estava tendo ali um feedback com os seus discípulos. Não foi nada para o mundo todo, para a humanidade. Isso daqui ele não disse para os nossos dias hoje. Ele não disse isso aqui para o século 2, século 3, para o ano 2000. Não. Então Jesus disse aos seus discípulos, se atente nas entrelinhas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então isso daqui era quem queria seguir Jesus de Nazaré. Aos discípulos ele estava falando. Versículo 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Versículo 26. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou dará uma pessoa em troca sua alma? Isso aqui não é relevante para o que eu vou falar, tá? 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então Jesus estava falando que ele iria vir com os seus anjos, iria fazer a colheita, e assim, é que nem a parábola do semeador, lá em Apocalipse fala também que os anjos começaram a fazer a colheita, a ceifa na terra, porque as uvas estavam maduras. Isso se direcionando ao ano 70, ao juízo do ano 70. Mas eu não vou entrar nisso aqui para o vídeo ficar bem, para aqueles críticos, para aquelas pessoas não terem muitas armas para ficar aí refutando. Então, vamos ser pontuais no versículo agora, 28. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Vou ler novamente, quero ler aqui em umas 3 versões, nos 3 tipos de texto bíblico. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Vou colocar na Almeida Corrigida Fiel, porque eles dizem que é fiel. Então vamos lá. Em verdade vos digo que
alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Vou colocar na King James Fiel. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Isso aqui eu não vou ler porque isso aqui é lixo. Isso aqui é comentário de teólogo. Isso é comentário teórico. Então eles não acreditam. Não, eu vou ler sim, já que nós estamos aqui. Deixa eu passar para você então o que os doutores escrevem nesse versículo aqui. Ó, em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, em cima deste versículo, esquece esse esterco. Em cima desse versículo aqui, o que a gente consegue entender? Que Jesus estava com os seus discípulos e Jesus estava falando, e Jesus falou que ele viria para fazer a colheita, para buscar os salvos, para fazer o arrebatamento, de uma forma espiritual. Nós hoje entendemos que foi uma forma espiritual, não que foi um monte de bonequinho subindo. E ele estava falando que alguns dos que estavam sentadinhos ali, de cócora, deitadinho, encostadinho numa pedra, então alguns ali não experimentariam a morte até a volta dele. É assim que você também está entendendo? Desse versículo? É assim. Depois eu vou colocar na NVI também para a gente ver. Então é isso que pelo menos é isso que eu entendo. Que Jesus estava falando que alguns dos que estavam ali ouvindo ele não iriam morrer até a volta dele. Ali tinha pessoas do que? 20 anos, 22, 25. E Jesus voltou quando? No ano 70. Dali a 40 anos ou 37 anos, 38 anos, ele voltou. Então pessoas que estavam com 20 anos estariam com 50, 54, 40 e pouco, 60 e pouco. Então, realmente, iriam ver o triunfo dele. E viram. Por isso que ele disse lá em Lucas capítulo 23... quando os soldados pegaram um sirineu e obrigou ele a carregar a cruz, e as mulheres pranteavam, as mulheres choravam pelo aquele sofrimento de Jesus. Jesus, na maior tranquilidade, disse: mulheres, não chorem por mim, antes chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos, porque dias virão, felizes aquelas que nunca amamentaram e nunca pariram. Depois você lê lá Lucas 23. Então, você veja bem. Então, aqui fica claro, não tem exegese, hermenêutica, uma homilia especial, não tem necessidade de ter anéis no dedo, curso de teologia, bacharelado em teologia. Isso é uma idiotice. Basta ler a simplicidade que está escrito aqui. Então a gente entende que alguns ali, Jesus estava falando que não iriam morrer até a volta dele. Aí a religião fica: Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Então se Jesus, isso aqui foi dito há quase 2000 anos. Então se Jesus, eu acredito no que Jesus disse. Então se Jesus não voltou como a religião diz, então tem homens que estavam sentadinhos ali que hoje estão com quase 2000 anos. Tem lógica um negócio desse? Precisa ser um expert, uma pessoa de QI avançado para entender isso? Não basta você ler e acreditar no que está escrito? Deixa a sua religião de lado, deixa um conhecimento que você aprendeu 30, 40, 50 anos dentro dessa sinagoga que você chama de igreja, deixa de lado agora. Foca nesse versículo, pelo amor de Cristo. Foca nele, para ver se esse véu de Moisés sai da sua face. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Vamos ao esterco. Mateus 16, 28. Uma semana depois desses acontecimentos, Pedro, Tiago e João presenciaram o cumprimento dessa profecia na experiência da transfiguração de Cristo. Olha que absurdo, ele falando sobre a transfiguração do monte, que foi também uma antevisão da plenitude do reino, com o Senhor aparecendo em glória. A passagem bíblica trata do ministério do discipulado cristão. Os versículos 13 e 20 falam da obra do Messias. Eu não vou nem continuar, começa a me embrulhar o estômago. Então aqui ele está falando que isso daqui, Jesus estava falando da transfiguração. Mas na transfiguração não foi Jesus, Moisés e Elias? Os anjos estavam ali, os anjos estavam em cima ali para fazer tocar as trombetas, fazer o alarido da vinda dele? Não tem nada a ver com a transfiguração aqui.
Por isso que eu falo, isso aqui é lixo, isso aqui é estudo lixo, esterco. Depois você lê, eu não vou ler a transfiguração, porque eu não vou dar corda para isso. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. E na volta dele, a vinda dele do seu reino, não seria com os anjos, não seria a colheita, a ceifa que seria feita na terra. Apocalipse 14, do versículo 6 em diante, eu acredito que fala que ele viria com anjos. Então pessoas aqui desse ciclo do feedback que Jesus fez, estão com quase 2000 anos. Vamos ver em outro texto. Na Bíblia Viva, 2002. E alguns de vocês que estão aqui neste momento viverão para me ver chegando no seu reino. Na Bíblia, na NVI, garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. A Bíblia de Jerusalém, vamos a 2002, essa daqui. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Acabou, eu não vou ler mais nada não. Então pronto, o vídeo aqui curtinho, foque nesse versículo 28 de Mateus capítulo 16. Aí você quer dar continuidade, então você continue lendo sobre a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro e Tiago. Eu não vou ler isso porque não faz parte desse contexto. A religião emenda. A religião quer dizer que aquela volta de Jesus no seu reino foi a transfiguração. Mas não tem nada a ver. Ele falou que aqueles ali não iriam morrer até ver a volta dele. Ver ele vindo no seu reino. E do que ele falou, segundo os escritos bíblicos, do dia que ele falou isso para os seus discípulos até a transfiguração, foram 6 dias. Então, em 6 dias não tinha necessidade dele falar que as pessoas não iriam morrer, coisa de 6 dias. Isso daqui está claro, para os que acreditam na escatologia consumada, isso aqui está claro que ele disse a vinda dele como juiz para julgar os israelitas, para julgar o povo hebreu dentro dos muros de Jerusalém, porque assim se deu na metade do ano 66 ao ano 70. Assim se deu isso daí. Amém? Então eu vou deixar esse vídeo com você, para você focar no versículo 28 de Mateus 16. Para que você, se você tem alguma dúvida ainda, se você aguarda Jesus voltar, vê se te ajuda a elucidar tirar essa falsa esperança do seu coração, tirar essa falsa expectativa da volta dele, porque se ele não veio, então tem pessoas por aí com quase 2000 anos, amém? Então eu vou deixar essa mensagem com você, se foi útil, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo com alguém que você quer que assista, e se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho do lado aí para você receber novas notificações. Amém? Jesus não volta mais, porque o Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito, ele já está em nosso coração, ele já está em nosso espírito. É ele que coloca o amor, é ele que coloca a compaixão, é ele que coloca a misericórdia, é ele que coloca os bons sentimentos dentro da gente. Antes dele vir, era unha por unha, dente por dente. Então a prova maior, a prova real, consistente, que Deus já julgou e já estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, é o amor, a compaixão, os sentimentos que nós temos pelo nosso próximo, porque é isso que Deus que colocou isso em nós, amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. E se você acredita na escatologia consumada, se você acredita na parousia, se você acredita que já foi estabelecida a justiça eterna, então faça essa oração comigo. Pai nosso que está em nós, santificado foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!